Nesse vídeo, vamos falar sobre a incrível obra de ligação rodoviária direta entre São Paulo e Rio de Janeiro. Essa obra sempre foi tratada como uma das obras mais estratégicas do Brasil, não apenas pela proximidade das duas maiores economias do país, mas pelo impacto logístico que qualquer melhoria nesse corredor causa em todo o Sudeste. Antes de continuar, inscreva-se no canal e nos ajude com seu gostei para continuar trazendo mais vídeos de relevância para você. A construção e posterior modernização dessa rota, especialmente a Via Dutra, oficialmente BR-116, representa um dos capítulos mais complexos da engenharia viária brasileira, combinando decisões geológicas, políticas e econômicas que moldaram a infraestrutura nacional. Mas antes do início das grandes obras, havia um desafio quase intransponível: criar um caminho seguro, pavimentado e contínuo entre duas metrópoles separadas por serras, áreas alagadiças, rios de grande porte e um fluxo crescente de veículos desde a década de 1940. O trecho entre Serra das Araras, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira era considerado um pesadelo para engenheiros da época. As rodovias existentes eram estreitas, sinuosas, com aclives íngremes e pavimentação limitada. Caminhões frequentemente superaqueciam durante a subida, carros perdiam tração e acidentes eram parte da rotina. A necessidade de uma rodovia moderna se tornou evidente à medida que o Brasil acelerava seu processo de industrialização. São Paulo concentrava a indústria automobilística emergente. O Rio de Janeiro era o centro político e logístico. Entre eles, o Vale do Paraíba começava a receber grandes investimentos, como a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Essa configuração criava um cenário único. Era necessário construir uma rodovia capaz de suportar simultaneamente transporte de cargas pesadas, deslocamento de passageiros e um tráfego futuro que ainda nem existia. Mas era inevitável. Os engenheiros classificados como projetistas visionários do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DNRR, sabiam que precisavam criar algo muito além do padrão rodoviário da época. Assim nasceu o plano da nova ligação SP-RJ, que mais tarde se tornaria conhecida como Via Dutra, cujo traçado foi pensado para reduzir curvas, ampliar a velocidade média e implementar técnicas de terraplanagem inéditas no país. Um dos maiores desafios foi lidar com a geografia do Vale do Paraíba. Embora seja uma região relativamente plana em comparação com outras áreas do Sudeste, o vale é recortado por rios, áreas de várzea e pequenas elevações que exigiam cortes e aterros massivos. A construção demandou movimentação de milhões de metros cúbicos de terra, uso de rochas britadas para sustentação de aterros e implantação de drenagens profundas para evitar o colapso de taludes durante o período de chuvas. O solo do Vale do Paraíba, argiloso e instável, exigiu estudos geotécnicos inéditos, já que não havia histórico brasileiro de obras desse porte com tráfego intenso. Outro ponto crítico foi o dimensionamento das pontes. A travessia do Rio Paraíba do Sul, por exemplo, exigiu o desenvolvimento de estruturas de grande porte com fundações profundas, já que o rio possui áreas de erosão natural e instabilidade no leito. Para isso, os engenheiros utilizaram estacas metálicas e de concreto moldado em loco, algo avançado para o Brasil das décadas de 1940 e 1950. A construção dessas pontes marcou um salto tecnológico importante e abriu portas para outras obras de infraestrutura pesada no país. Mas talvez o ponto mais emblemático da construção da rodovia SP-RJ tenha sido a definição das curvas e rampas nas serras. No caso da Serra das Araras, no lado fluminense, o traçado original era tão perigoso que se tornou conhecido como um dos locais mais letais do Brasil, com centenas de acidentes por ano. A solução foi modernizada décadas depois, com pistas independentes, curvas corrigidas e implantação de áreas de escape. Ainda assim, desde o projeto inicial, já havia uma preocupação com o raio mínimo das curvas, inclinação dos taludes e a necessidade de túneis ou grandes cortes opções que, naquela época, ainda tinham limitações financeiras e tecnológicas. No estado de São Paulo, o trecho entre São Paulo e Taubaté se tornou um dos primeiros laboratórios brasileiros de duplicação rodoviária. A previsão de tráfego era tão alta que o DNR decidiu construir parte da estrada já pensando na futura expansão, algo raro na engenharia do período.
Esse planejamento antecipado permitiu que a Via Dutra se tornasse uma das primeiras rodovias totalmente duplicadas do país, consolidando um padrão que seria adotado nas décadas seguintes. Além dos aspectos técnicos, a construção da ligação SP-RJ transformou profundamente o desenvolvimento urbano do Vale do Paraíba. Municípios como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Resende e Barra Mansa passaram por explosões demográficas e industriais porque a rodovia facilitava o transporte de insumos e produtos. Indústrias aeronáuticas, metalúrgicas e tecnológicas se instalaram às margens da estrada, criando um corredor econômico que permanece até hoje como um dos mais importantes do Brasil. A modernização contínua da rodovia, especialmente após a concessão à iniciativa privada em 1996, elevou o padrão de segurança e fluidez, consolidando-a como uma das estradas mais movimentadas da América do Sul. Mas antes de toda essa evolução, existia uma obra monumental, cheia de obstáculos, improvisos calculados e decisões técnicas que definiram a forma como o Brasil se conectaria internamente. E é justamente nessa etapa, a construção em si, que começa a surgir a verdadeira dimensão da obra, tanto do ponto de vista logístico quanto humano. Quando a construção da rodovia SP-RJ avançou para sua fase final, o Brasil começava a viver um período de profundas transformações. A industrialização se intensificava, o transporte rodoviário ganhava protagonismo e os caminhões se tornavam a espinha dorsal da economia nacional. Era nesse cenário que a nova ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro precisava operar com eficiência absoluta. Não bastava apenas inaugurar uma estrada, ela precisava suportar o futuro econômico do país. Isso exigia uma série de decisões técnicas que, na época, eram consideradas ousadas e até arriscadas. Um dos pontos cruciais foi a definição do pavimento. As primeiras versões da rodovia utilizavam concreto compactado e faixas de asfalto quente, algo que exigia precisão no controle de temperatura e espessura das camadas. O Brasil ainda não possuía domínio total dessas tecnologias. Então, equipes foram treinadas especialmente para operar vibroacabadoras, rolos compactadores e usinas de asfalto que tinham sido importados para a obra. A mistura asfáltica precisava garantir resistência suficiente para o tráfego pesado de caminhões, carregando aço, carvão, cimento, peças industriais e alimentos-cargas que aumentariam de maneira exponencial nos anos seguintes. A drenagem foi outro aspecto decisivo. Uma rodovia construída em regiões com grandes volumes de chuva, como o Vale do Paraíba, exige canais laterais, valetas, sarjetas de concreto, bueiros transversais e bermas com inclinação precisa. Se qualquer parte da drenagem falhar, a água infiltra sob o pavimento, gera recalques, ondulações e até deslizamentos. Por isso, um dos maiores custos ocultos da obra foi justamente o sistema de drenagem, com centenas de quilômetros de tubulações e estruturas de escoamento projetadas para suportar décadas de uso. Com a conclusão do traçado principal, outra etapa complexa surgia: a operação da rodovia. Diferente das estradas regionais, a ligação SP-RJ tinha tráfego quase ininterrupto. Ônibus interestaduais, caminhões de grande porte e veículos de passeio competiam por espaço em pistas que, embora modernas para a época, precisavam de manutenção constante. Isso levou à criação de equipes permanentes de inspeção, pavimentação corretiva e monitoramento de taludes, uma rotina que se intensificou conforme os anos passavam e o fluxo aumentava. O processo culminou, décadas depois, no modelo de concessão adotado a partir de 1996, quando a Via Dutra passou para a administração privada. Essa mudança marcou o início de uma nova era. As pistas receberam reforços estruturais, duplicações adicionais, curvas retificadas, passarelas reconstruídas e sistemas eletrônicos de monitoramento implantados. O conceito de rodovia inteligente, com câmeras ao longo de todo o traçado, painéis eletrônicos e atendimento operacional rápido, passou a ser realidade. Contudo, à base de tudo isso, o traçado original projetado pelos engenheiros do DNR permaneceu praticamente intacta, provando a precisão das decisões técnicas tomadas décadas antes.
A obra da rodovia SP-RJ também teve um impacto profundo no comportamento social e econômico das duas regiões. A migração de trabalhadores entre as cidades aumentou, o turismo ganhou força, o transporte de mercadorias se tornou mais ágil e empresas que antes viam dificuldade em conectar suas cadeias de suprimentos passaram a operar com mais eficiência. No fundo, a estrada não foi apenas uma solução de engenharia. Ela redefiniu o fluxo humano e econômico de dois estados inteiros. Grandes montadoras como Volkswagen, General Motors e Ford instalaram fábricas ao longo do corredor devido à facilidade logística. Empresas de tecnologia e aviação, como Embraer, cresceram em São José dos Campos, impulsionadas pela acessibilidade da rodovia. No Rio de Janeiro, indústrias pesadas e o polo de Volta Redonda se beneficiaram enormemente da integração. Por isso, a SP-RJ acabou se tornando mais do que uma estrada. Ela virou um eixo de desenvolvimento, orientando urbanização, instalação de indústrias e formação de novos centros econômicos. Mesmo com todas as melhorias posteriores, a construção inicial permanece até hoje como um marco da engenharia civil brasileira. A combinação de terraplanagem massiva, pavimentação moderna para a época, grandes obras de arte, pontes e viadutos e técnicas de drenagem robustas representou um salto tecnológico. Estima-se que a construção original tenha mobilizado centenas de máquinas pesadas, milhares de trabalhadores e equipes técnicas que precisavam tomar decisões rápidas em um país que ainda estava aprendendo a lidar com obras desse porte. Outro aspecto que vale destacar é que a rodovia sempre precisou ser pensada a longo prazo. Os projetistas sabiam que cedo ou tarde seria necessário expandir, duplicar, modernizar e corrigir trechos específicos. Por isso, muitos segmentos foram construídos com margens amplas, áreas de escape e reservas laterais que permitiriam futuras intervenções. Essa visão estratégica tornou possível, anos depois, a implementação de novas pistas, acessos, marginais e trechos inteiros reprojetados sem a necessidade de reinventar toda a obra. Hoje, a ligação rodoviária entre São Paulo e Rio de Janeiro é vista como um dos principais símbolos da infraestrutura nacional. Ela demonstra que o Brasil, mesmo enfrentando limitações tecnológicas e econômicas, foi capaz de executar uma obra monumental, antecipando demandas que só se concretizariam muitas décadas depois. A estrada continua evoluindo, recebendo investimentos constantes, mas sua espinha dorsal, o traçado original, permanece um testemunho da engenharia visionária que deu origem à rota mais importante do país. A construção dessa rodovia não foi apenas aguardada, ela foi sonhada, planejada e tratada como prioridade nacional. E, quando finalmente se tornou realidade, transformou-se no maior eixo rodoviário da história do Brasil, conectando não apenas dois estados, mas duas potências econômicas que sustentam o desenvolvimento brasileiro até hoje.